Fala galera, beleza? Bora lá para mais uma aula. Então galera, agora a gente vai falar sobre os gráficos, tá certo? Eu vou dar a recomendação que você faça uma leitura muito detalhada aí do livro de vocês, certo? O microfone caiu aqui. Faça uma leitura detalhada aí do livro, tá? Se possível, faça uma revisão de funções de primeiro grau, tá bom? Procurei no YouTube, eu falo com o Juscelino a parte de álgebra, tá certo? E aí vai ajudar você a entender melhor isso aqui, tranquilo? Então bora lá. Gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então galera, os gráficos do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado são uma maneira, né? É uma maneira da gente obter mais informações a respeito do comportamento de um determinado objeto, de um determinado móvel. No caso do movimento uniforme, tá certo? Eu estou falando bem alto, galera, porque tá uma novela, viu, para gravar aula aqui em casa, porque tem uma obra aqui do lado e os caras parece que tem todo o tempo para cortar alguma coisa, mas os caras só inventam de cortar na hora que eu tô gravando. Beleza? Então, bora lá. No caso do movimento uniforme, o comportamento é o seguinte. Espera aí, deixa eu ajeitar esse bicho aqui, né, galera? Pronto. No caso do movimento uniforme, galera, bora lá. Ele pode ser um movimento progressivo ou retrógrado. No caso do movimento ser progressivo, são os casos em que a velocidade é maior do que zero. Movimento progressivo, a velocidade é maior do que zero. Então, o gráfico, nesse caso, ele vai ter esse comportamento aqui, onde S0 representa a posição dele inicial e, de acordo com o passar do tempo, ele vai mudando de posição. Esse θ aqui, ele representa a inclinação dessa reta. Quanto mais próximo de t, mais próximo aqui do tempo, for essa reta, quer dizer que menor é o coeficiente angular. Quanto mais próximo aqui do S for essa reta, quer dizer que maior é o coeficiente angular. Isso no caso do movimento progressivo. Se o movimento é retrógrado, se a velocidade é menor do que zero, beleza? A gente vai ter o gráfico desse jeito aqui, em que ele sai de uma posição S0 e vai andando no sentido negativo dos espaços à medida que o tempo vai passando. Tranquilo? Aqui para aquela função S igual S0 mais VT. Essa reta representa a velocidade, né? A mudança de posição dele em relação ao tempo. Agora aqui, galera, no caso de ser uma velocidade constante, se o movimento for progressivo e a velocidade é constante, vai ser uma reta aqui em cima, ó, acima do eixo T. Esse eixo T e V aqui é como se fosse o nosso X e Y. E aqui é a variação do tempo. O cálculo dessa área representa o deslocamento dele. Beleza? Aqui, no caso da velocidade ser menor do que zero, mas ser constante, o movimento é retrógrado e no caso essa reta vai ficar aqui, ó, abaixo do eixo T. Nesse tipo de movimento, no movimento uniforme, a gente tem aqui a aceleração igual a zero, né? Não tem mudança de velocidade. A aceleração igual a zero, também não tem mudança de velocidade, independente dele ser progressivo ou retrógrado. Então, recapitulando, essa reta representa a posição do objeto ao passar do tempo. Essa reta representa a velocidade dele, como é constante. Pode ser positivo ou negativo, mas sempre constante. E a aceleração nesses dois casos é nula, porque o movimento é uniforme, não tem mudança de velocidade. Agora, nos casos em que nós estivermos estudando um movimento uniformemente variado, o MUV, como é que funciona? A velocidade pode ser positiva, ou a velocidade não, desculpa, a aceleração pode ser positiva ou negativa. No caso aqui da aceleração ser positiva, no movimento uniformemente variado, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E aqui, nesse ponto aqui, que é chamado de ponto de inflexão, é onde há a mudança de sentido. Então, aqui a velocidade é menor do que zero, ela é negativa, e ele vem até esse ponto, desse lado de cá, descrevendo um movimento retardado. Quando chega nesse ponto, a velocidade muda, ela fica igual a zero, e depois muda para ser
positiva, né? Maior do que zero. E aí torna-se um movimento acelerado. Tranquilo, galera? E aí ele vai ascender aqui essa curva até um certo ponto. Nesse outro caso aqui, quando a velocidade é menor do que zero, eu tenho V maior do que zero desse lado. Aqui no ponto onde a curva muda de sentido, V é igual a zero. E aqui antes a velocidade é negativa. Então aqui eu tenho um movimento retardado. Desse outro lado o movimento ele é acelerado. E nesse ponto bem aqui é onde há a mudança de sentido. Por isso que há a mudança de movimento acelerado para movimento retardado. Ou vice-versa. Ou de retardado para acelerado. Seguindo aqui a mesma linha de raciocínio, galera. Isso aqui em cima é quando eu estou relacionando espaço com tempo. Quando eu estou relacionando velocidade com o tempo, o movimento ele é retardado até o ponto onde ele muda de sentido. Nesse ponto aqui, observe que a velocidade é zero. E depois ele passa a ser um movimento acelerado. Se a aceleração for menor do que zero, ele é um movimento retardado até esse ponto. Chega nesse ponto, a velocidade é igual a zero. E aí ele passa a ser um movimento acelerado. Perceba que nesse caso aqui existe uma aceleração. Diferente do exemplo anterior, a aceleração era zero. Agora aqui ela é maior do que zero, ó, positiva. E aqui é uma área que representa a aceleração em relação ao tempo. Tá aqui o ΔT, ó, mudança de posição dele, ele percorreu uma certa área. E aqui no caso a aceleração é menor do que zero, por isso que ela está abaixo aqui do eixo T. A aceleração, ó, menor do que zero, a representação dela é uma reta abaixo do eixo T. Então, galera, no gráfico do espaço em função do tempo, a tangente de θ, ou seja, aquele ângulo θ, ela fornece para a gente a velocidade escalar de um móvel, né, de um objeto. No gráfico da velocidade escalar em função do tempo, a tangente de θ fornece para a gente a aceleração. Então, ó, o espaço fornece a velocidade fornece a aceleração. Beleza? No segundo bloco de gráficos que eu mostrei a vocês, o resumo é o seguinte, é que a aceleração gera uma área, essa área fornece a variação da velocidade, e essa velocidade, a área, né, dentro dessa variação de velocidade, se ressalta da velocidade menor para maior, vai gerar uma área, e essa área fornece a distância total percorrida, beleza? Como eu disse, galera, eu uso aqui muita informação que é lá da álgebra, tá certo? Infelizmente eu não tenho tempo aqui de dar uma explicação completa sobre funções de primeiro grau, funções de segundo grau, fórmula de Bhaskara, delta e tudo isso, todas essas coisas, beleza? Mas, para o que a gente vai usar para resolver as questões, isso aqui é suficiente. Agora, se você quiser entender um pouco mais, é importante que você vá atrás de mais informações a respeito de funções, tá certo? E aí pode olhar o seu livro de álgebra, que com certeza tem lá informações sobre funções de primeiro grau e de segundo grau. Tranquilo? Então, bora lá para os exemplos, galera. Tem a questão 109, galera. Tem 4 itens, eu acho. Não, tem 2 itens para fazer. Eu vou fazer um, vai ficar para vocês fazerem o outro. Tá certo? Nessa questão 109, ele pede para representar graficamente o espaço S e a velocidade escalar V em função do tempo dos seguintes movimentos. Aí tem o item A e o item B. Eu vou fazer o A, fica para vocês fazerem o B. Tá aqui a função S igual 10 mais... Eita, meu irmão, passou uma moto aqui agora com aquelas descargas lá dentro. Pronto. S igual 10 mais 5T, onde T é medida em segundos e S é medida em metros. Então, S igual 10 mais 5T, tá aqui a nossa função. E aí eu vou pegar alguns valores para T, para o valor de T, para poder encontrar os valores de S. Quando T é 0, S é 10, né? Vai ficar 5 vezes 0 é 10. Quando T é 1, 5 vezes 1, 5, mais 10, 15. Quando T é 2, 2 vezes 5, 10, mais 10, 20. Quando T é 3, 3 vezes 5, 15, mais 10, 25. E aí, com isso, você consegue montar o gráfico, beleza? Só um minutinho, galera. Ei, Arthurzinho. Arthurzinho, não dá certo você tá fazendo barulho, cara. Por favor, fique em silêncio. É meu filho aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. O menino para dar trabalho. Deus me livre. Bora lá. Então, ó. Peguei as posições. Quando T é 0, S é 10. Quando T é 1, S é 15. Quando T é 2, S é 20. Quando T é 3,
S é 25. Tá aqui o gráfico que mostra a posição desse cara em relação ao tempo. E aqui está outro gráfico que mostra a velocidade. A velocidade dele é constante. Perceba que a velocidade é sempre 5 metros por segundo. Tá aqui, é só olhar para o lado do t. Essa função é S igual a S0 mais VT. No caso aqui o V é 5. Velocidade sempre constante, pois trata-se de um movimento uniforme. Tranquilo, rapaziada? Bora lá. Mais um exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, meninos e meninas, é da questão 110. Também, essa aqui tem 4 itens, A, B, C e D. Eu vou fazer aqui o A e o C. Tranquilo? E vocês tentam fazer aí o B e o D. Então, bora lá. Nessa aqui é o seguinte, ó. Nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel em t igual a 2 segundos. Galera, aqui fica fácil, né? Tá aqui a posição dele. Tá aqui o tempo dele e 2 segundos, beleza? E aqui a reta que descreve o movimento. No item C, tá aqui a posição dele inicial, que é 20. Depois de 4 segundos, ele tá no 30. Esse aqui, a posição inicial dele é 20. Depois de 2 segundos, ele tá aqui, ó, no 0. Então, bora lá. A velocidade, como eu disse a vocês, é a tangente de θ, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, 20 sobre 2. 20 sobre 2 é 10. Como ele vem de cima para baixo, galera, é menos 10. Volta lá um pouquinho o vídeo e olha como é o gráfico nesse caso aqui, beleza? É um movimento em que a velocidade é negativa. E aqui nesse caso, ele sai de 20 para 30. Então, a velocidade é a tangente desse ângulo aqui. Quem é a tangente? Cateto oposto, que é 20 menos 30, ou seja, 10. Dividido pelo cateto adjacente, que é 4. 10 dividido por 4, 2,5. Tranquilo, galera? Aqui é mais 2,5 centímetros por segundo. Observa que aqui ele está em centímetro e aqui está em segundo. No item A, está em metro e aqui está em segundo. Beleza, galera? Então, era só isso. Essa aula vai valer pela terceira aula e quinta aula. E aí usem o restinho de tempo livre que vocês têm para fazer uma leitura mais aprofundada lá no capítulo. Tranquilo? Então é isso, valeu, bons estudos, até a próxima.